Queridos amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar em praticamente todos os dias da semana. Nós temos as lives do Evangelho que acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas, e as lives das palestras públicas que acontecem nas segundas-feiras às 20 horas, nas quintas-feiras às 14 horas e nas sextas-feiras às 19 horas e aos domingos às 20 horas. Então, temos a oportunidade de diariamente nos encontrarmos com uma página evangélica da doutrina espírita. Fica aqui o convite a todos vocês para nos acompanharem através aqui da página do Facebook Cefife Espírita ou através do YouTube /Cefife Irmã Francisca. Boa noite a todos então, sejam muito bem-vindos ao Evangelho desta noite. Que possamos nos beneficiar a todos das palavras de Jesus. Aqueles que porventura tenham esquecido, eu recomendo que coloquem água para ser fluidificada. Não é um jarro, um copo, uma garrafa, mas de forma que a espiritualidade, no decorrer da nossa conversa e mesmo durante a realização do passe, a espiritualidade e os passistas da nossa casa, que estão a postos de plantão nesta noite do Evangelho, também possam estar colaborando para que a água em nossos lares seja fluidificada. Vamos fazer então a nossa prece para iniciarmos o trabalho desta noite. Eu peço a todos vocês que fechem os seus olhos, que inspirem e expirem calma, suave e profundamente, asserenando os corações e permitindo que se abra diante de nós um portal que Jesus disponibiliza a todos nós, filhos de Deus, a fim de penetrarmos nas suas lições, nos seus ensinamentos e nos seus exemplos através do Evangelho. Que este roteiro de vida possa nos auxiliar a todo instante da nossa existência, a clarear as nossas ideias e nos propor os recursos de que precisamos para vencer as nossas próprias limitações, as nossas dificuldades e os nossos medos. Que os espíritos desencarnados, que normalmente são trazidos pela espiritualidade no momento do Evangelho, também possam fruir deste aprendizado e que ele seja esclarecedor e libertador também para estes irmãos da dimensão espiritual. Mestre Jesus, nós vos rogamos que permaneça conosco durante mais este trabalho. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Espero que tenham passado uma ótima semana. E vamos dar continuidade, então, ao capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, neste item 10, que tem por título Os falsos profetas da erraticidade. Na semana passada, nós trabalhamos, se muito não me engano, os 4 primeiros parágrafos deste item, e agora nós vamos tratar dos parágrafos seguintes. Esta lição nos foi transmitida pelo Espírito Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1862. E São Paulo nada mais é do que Paulo de Tarso, discípulo de Jesus também, um dos maiores propagadores do Evangelho lá na época de Jesus. E Erasto, discípulo desse companheiro valoroso que foi Paulo de Tarso. Aqui, quando ele nos fala sobre os falsos profetas da erraticidade,
lembrando aquilo que nós já vimos na semana passada, não é? Erraticidade. Não é? Erraticidade nós podemos entender como plano espiritual. Não é? Então, assim como tem pessoas que enganam e ludibriam as pessoas que estejam menos vigilantes, menos atentas, não é? Às maracutaias que muitas vezes outras pessoas empregam, não é? Como forma de viver a existência, sim? E encontram, não é? Pessoas muitas vezes, não é? Que por falta de vigilância não conseguem perceber, né? E são enganadas por esses espíritos bastante espertos, não é? Então existem falsos profetas também na erraticidade. O, o falso profeta é o espírito que desencarna, e se ele aplicava os golpes aqui, muito provavelmente vai chegar na erraticidade, vai aplicar os golpes do mesmo jeito. Não é porque desencarnou aqui que o seu caráter automaticamente muda, e ele se transforma em anjo quando chega no plano espiritual ou na erraticidade. Então, lá também existem os falsos profetas, não é? Os enganadores, os aplicadores de golpe, como tem aqui. Assim, aqui nós ainda os vemos, não é? Temos um pouco mais de recursos para avaliar, não é? Se não é aquela fala muito mansa, muito adocicada da pessoa, você não está querendo nos enganar, não é isso? Agora, quando se trata de um espírito desencarnado, fica muito mais difícil, né? E nós, muitas vezes, aqui, espíritos reencarnados, queremos saber a opinião dos desencarnados a respeito das coisas que acontecem conosco ou que vão acontecer conosco. Não é? Quantas vezes nós vemos ou ouvimos as pessoas comentarem, não é? Que foram à procura, não é? Da pessoa que joga búzios, o tarô, não é? As cartas, e vai por aí afora. Não é? Tem um sem número de atividades que nós, às vezes até mesmo espíritas, não é? Buscam para poder saber alguma coisa da vida presente ou da vida futura. Talvez não falte a estes companheiros um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita. Sim, porque não é, as coisas que acontecem comigo hoje, não é, elas podem estar definidas no meu planejamento reencarnatório. Se são, não é, provas ou expiações, muitas vezes isso acontece em função de construções equivocadas que eu fiz em outras reencarnações. Então, se eu me analisar, não é, se eu buscar o conhecimento de mim mesmo, não é, eu vou, muito provavelmente com a ajuda da espiritualidade, encontrar as razões pelas quais eu estou vivendo aquela dificuldade neste momento. Não é? E para o futuro? Não é? Vocês podem estar perguntando, e sobre a vida futura? E o que vai acontecer? O que vai acontecer lá na frente, gente, é a construção do presente. Aquilo que eu estiver fazendo hoje, né, como dizem, quem planta vento, quem semeia vento, colhe tempestade. Né? Então, se eu estou, né, semeando o bem, lá na frente eu só vou poder colher o bem, gente. É da lei de causa e efeito. Agora, né, se eu semeio aqui discórdia, desentendimento, raiva, mágoa, não é, rancor, e vai por aí afora, não é? Então lá na frente eu vou encontrar uma série de oportunidades, olha só, uma série de oportunidades para eu aprender a construir sentimentos mais nobres e viver a minha vida de relação com as outras pessoas, né, de forma mais equilibrada, mais proveitosa para mim, mais proveitosa para as outras pessoas. Né? O futuro eu construo no presente. Né? Então eu não preciso ir buscar nenhuma informação lá fora, mesmo porque o que Kardec me diz aqui é que eu preciso tomar muito cuidado com, não é, as manifestações dos espíritos desencarnados. Olha o que ele diz aqui neste parágrafo. Rejeitai peremptoriamente todos os espíritos que se fazem passar por conselheiros exclusivos, pregando
a divisão e o isolamento. Né? Então, todo espírito, quer seja encarnado ou desencarnado, que prega a divisão entre os grupos de pessoas dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente do trabalho voluntário, em qualquer ambiente, quem prega, não é, a divisão, o isolamento, a desunião, não é um espírito de Deus, quer seja encarnado, quer seja desencarnado. Então, muito cuidado. Se vem uma comunicação, por isso é que Kardec diz aqui, rejeitai peremptoriamente. Então, se vem uma comunicação de um espírito que de repente estimula, não é, a esta divisão, a esta separação entre as pessoas, não é, muito cuidado, muita atenção. Nós não podemos acreditar que pelo fato de a comunicação ser dada por um espírito desencarnado, que ela é a verdade. Não podemos aceitar isso daqui em hipótese alguma. Qualquer informação que venha mesmo da espiritualidade deve passar pelo crivo da razão, do bom senso e do discernimento da gente. Por isso é que ele diz aqui, em relação a estes espíritos que pregam a divisão e o isolamento, são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, adulando-os exageradamente, com o fim de fasciná-los e de dominá-los. Então, muito cuidado, né? Aqueles que têm contato com a espiritualidade, né? De repente ter o seu ego, né? O seu orgulho, a sua vaidade massageados por estes espíritos. Os espíritos superiores não vão massagear o orgulho, a vaidade de ninguém, nem de nós encarnados e nem dos desencarnados. Então, se você, amigo ouvinte, né, ou amigo ouvinte, né, pode perceber o que se passa na dimensão espiritual, muita atenção e muito cuidado. Nem sempre aquilo que o médium vê representa a verdade. Nem sempre. Ou pode ser que seja simplesmente uma partícula da verdade. E a gente já vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas aqui, muita atenção quando ele fala, né, que quando o espírito, né, através da psicofonia, né, da mensagem falada, ou da psicografia, mensagem escrita, ele massageia o orgulho e a vaidade do médium, né, o que ele diz aqui, né, pode ser com o fim de fasciná-lo. E a fascinação é um dos 3 tipos de obsessão que Kardec relata no Livro dos Médiuns. A obsessão, ele relata lá que tem obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Não é? E quando nós estamos fascinados, não é? Já comentei isso anteriormente, é como, não é? Quando nós começamos a namorar com uma pessoa, não é? Nos envolvemos com ela e passamos por aquele período de fascinação. Nós só enxergamos as virtudes daquela pessoa. A gente não vê o defeito. E se alguém fala para nós a respeito do defeito dela, nós ficamos magoados e nos afastamos, né, deste amigo ou dessa amiga que procurou nos alertar a respeito. Né? A obsessão, tirando a obsessão simples, né, que a pessoa, né, tem uma certa consciência disso e traz recursos para poder vencer rapidamente. Os outros 2 tipos relatados por Kardec no Livro dos Médiuns, né, obsessão por fascinação e subjugação, são muito difíceis, né, de serem superadas, né, pelo médium ou por quem quer que seja. E não é só o médium que fica obsidiado ou obsedado, como vocês prefiram, não, viu, gente? Qualquer um de nós está sujeito a qualquer instante de sofrer esta influenciação por parte da espiritualidade. A nossa convivência é em tempo integral, né, com a espiritualidade ao nosso redor.
Então, se eu não estiver vigilante, eu posso estar sujeito à influenciação da espiritualidade inferior. Olha o que Kardec diz aqui mais para frente. Ninguém é médium perfeito se está obsedado. E a obsessão manifesta quando um médium só recebe comunicação de um único espírito especial que se pretende de alto nível. Então, quando o médium só recebe a comunicação de um único espírito, muito cuidado, muita atenção, que pode ser sinal efetivamente, né, de um espírito de natureza inferior. É atenção. Médium perfeito, né, o Kardec fala lá no Livro dos Médiuns que não existe na Terra no estágio atual em que nós nos encontramos. Ele é muito claro nisto. Não existe médium perfeito na Terra. A definição que ele traz vem na sequência desta primeira afirmação, quando ele diz o seguinte, né, o médium, né, o melhor médium, aliás, é aquele que é enganado menos vezes pela espiritualidade inferior. Então, veja só, o melhor médium é aquele que é enganado menos vezes. O que significa que os médiums vão ser enganados mais dia menos dia. Isso não resta a menor dúvida. Até para que ele fique, não é, mais atento, mais vigilante em relação às comunicações que ele recebe. Então, muita atenção. Na semana passada eu relatei que a gente pode ver exemplos a este respeito de comunicações da espiritualidade para que nós fiquemos atentos, e eu gostaria de citar uma dos que tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, relatada por André Luiz na psicografia de Chico Xavier, no capítulo 12, que tem por título Clarividência e Clareaudiência. Então, ali eles estão, o André Luiz está relatando, ele e Hilário estão assistindo uma reunião mediúnica, e Aulos é que está conduzindo junto com Clementino, se não me falha a memória. Clementino, isto mesmo. Está conduzindo aquele trabalho no plano espiritual. Então, agora eu não me lembro se é Hilário, o companheiro do André Luiz, no aprendizado das coisas do mundo espiritual, eles estão querendo saber se os três médiuns ali presentes, eles ouvem e veem as coisas de forma igual, ou equivalente. E tanto que coloca que desejava saber se Dona Celina está enxergando o irmão Clementino e ouvindo-o, já que Clementino é o companheiro de Aulos e que está conduzindo aquele trabalho. Tá? Aí vem a explicação. Dona Celina registra as palavras com precisão. A outra médium, Dona Eugênia, assimila-as em forma de ordem intuitiva. E Castro, o terceiro médium, não as recolhera nem de leve. Assim, então, veja que está se desenrolando um trabalho no mundo espiritual, os três médiums encarnados participando, mas veja como a percepção do que está acontecendo no mundo espiritual é bem diferente de um médium para o outro. Continua a explicação de Aulos. Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos. Dona Eugênia assinalava-lhe a vizinhança, qual se o distinguisse através de um lençol de nebulosidade. Então, veja, Dona Eugênia assinalava-lhe, aliás, Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos, via o que estava acontecendo, Clementino, de quem que ele estava cuidando na espiritualidade, naquele trabalho mediúnico. A Dona Eugênia é como se tivesse um lençol
aqui na frente, né, e ela enxergando o Clementino do outro lado. E o Castro, né, o terceiro médium, embora ouvisse com perfeição, parecia alheio à influência daquele instrutor, né, do Clementino, no caso. Então, vejam, neste relato de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 12, Clareaudiência e Clarividência, vejam que os médiuns, eles ouvem, né, eles veem coisas, aspectos diferentes da mesma situação. Ou como Castro, né, pode estar alheio e nem estar, né, percebendo o que está acontecendo ao redor. Por isso é que há um cuidado muito grande de Kardec quando vem colocar neste capítulo aqui que nós precisamos ser cuidadosos com os falsos profetas da erraticidade. Então, vamos pegar agora os falsos profetas e colocá-los em duas categorias, né? Duas categorias, né? Primeira e segunda. Nós temos, né, então, como neste exemplo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né, os médiums bem intencionados, com o amparo da espiritualidade superior, não é? Participando de um trabalho e, não é? Só que cada um deles tem uma percepção diferente daquela realidade que está acontecendo no mundo espiritual. Então, cada um deles vai relatar, né, quando questionado por alguém aqui entre os encarnados, vai relatar o quê? O aspecto que conseguiu absorver segundo as suas percepções. Né? Então, a Celina, ela vai, né, fazer uma exposição, a Eugênia vai fazer outra exposição e o Castro vai fazer uma outra exposição. Os três vão falar coisas diferentes da mesma experiência. Não é? Então, neste primeiro nível de médiums, eles não estão querendo enganar ninguém, os espíritos que estão conduzindo o trabalho também não têm esta intenção. Sim? É só um retrato para que a gente possa perceber, não é, que cada espírito, cada médium, ele vê aspectos da verdade e não necessariamente a verdade. Por isso, nós precisamos ter um cuidado muito grande com a nossa curiosidade quando nós queremos saber o que foi que algum médium viu ou ouviu, né, em um trabalho mediúnico ou em qualquer atividade dentro da casa espírita. Né, porque senão, né, pode virar, né, um local de consulta, né, a relação com aquele médium. Sim? Então, muita atenção. E tem aquele outro caso, né, em que o médium ele pode até ser bem intencionado, mas, né, se ele estiver assistido, assessorado por espíritos inferiores, espíritos embusteiros, espíritos zombeteiros, espíritos enganadores, né, eles vão mostrar para ele, né, uma realidade, ou vão mostrar para ele imagens que muitas vezes não têm relação com a realidade ou com a verdade. Pode fazer isso? Pode. Né? Os espíritos desencarnados têm recursos, né, para plasmar as imagens. Todos? Não posso dizer que são todos. Não é? Os espíritos recém-desencarnados não sabem manipular os fluidos a ponto de criar formas, imagens, não é? Para que o médium possa perceber, possa ver. Não é? Mas os espíritos, não é, mais inteligentes sabem muito bem como trabalhar com o fluido cósmico universal e manipular do jeito que lhe interessa para que nós vejamos e ouçamos aquilo que eles querem a fim de nos impressionar. Se são os espíritos evoluídos, eles vão cuidar de mostrar para cada um dos médiums, né, aquilo que é importante para ele visualizar, que é uma outra condição, não é, da mediunidade. Né? Uma delas é a capacidade mediúnica do médium, que é diferente. Não é? Por isso que muitas vezes percebem, não é, partes diferentes da realidade do mundo espiritual.
Mas também tem esse outro aspecto. Os espíritos superiores, não é, sabem que em função das limitações que a gente traz ou das possibilidades, não é, das competências que nós trazemos, eles precisam, para uns, abrir um pouco mais o foco, não é, para que ele possa ver, porque ele já tem estrutura para isso. E tem outros que muitas vezes eles têm que limitar o foco de visão, porque às vezes aquele médium não tem o mesmo preparo. Então, não é, vocês veem todas essas nuances, todas essas particularidades, não é, para que a gente possa ter sempre um cuidado muito grande, não é, em não acreditar, não é, na mensagem que a gente recebe, não é, que de primeira mão, que é a verdade absoluta. Não é? Lembro também sempre aqueles que tiveram a oportunidade de assistir ao filme Ghost, do outro lado da vida, não é? No início a God, God, como é que é? Goldie Roberg, acho que é esse o nome da atriz, não é? Ela faz a personagem lá da mulher que via os espíritos, que conversava com os espíritos, que, não é, trazia as informações deles, mas no início ela era simplesmente uma charlatã, não é isso? Ela não tinha, não é, recursos mediúnicos que pudesse, não é, participar do intercâmbio com a espiritualidade. Só a partir do momento em que o Patrick Swayze, né, começa a interagir com ela, é que a mediunidade dela efetivamente aflora e que aí ela passa não somente, não é, a se relacionar com ele, mas ela passa a ver e ouvir, né, um sem número de outros espíritos. Né? Aí é que a mediunidade ela veio efetivamente. Mas temos que estar sempre atentos. E lembrando deste detalhe, né? Se tem pessoas encarnadas que aplicam golpes, né, de forma a ludibriar, né, os incautos, as pessoas ingênuas aqui, lá no mundo espiritual não é diferente. A pessoa que aplicava o golpe aqui vai para lá e vai aplicá-lo da mesma forma, vai nos enganar do mesmo jeitinho. Por isso o cuidado de Kardec, lá no livro dos médiuns, quando ele diz, né, o melhor médium é aquele que é enganado menos vezes pela espiritualidade inferior. E aqui, né, no Evangelho, o Kardec ainda tem mais uma frase, né, de alerta para a gente. Desconfiais das comunicações que trazem um caráter místico e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias extravagantes, né? Cerimônias e atos extravagantes. Não é? Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo. Com as mensagens, né, às quais nós temos acesso, às conversas que a gente tem com as pessoas que são médiums ostensivos, não é? Porque invariavelmente o médium ele toma como verdade aquilo que ele vê, não é? E tem muitos até que ficam contrariados quando a gente fala, olha, né, pode ser que não seja bem assim, pode ser que não seja deste jeito, não é? Então é preciso efetivamente que a gente tenha um cuidado muito grande com qualquer tipo de comunicação que venha, né, até nós do plano espiritual. É, existem médiums consagrados, logicamente, não é, que não se enquadram dentro destas particularidades. Nós não estamos falando aqui da mediunidade do Divaldo, não estamos falando da mediunidade do Chico, da Ivone do Amaral Pereira, não estamos falando, não é, desses médiums, mas estamos falando, não é, daqueles, não é, que, não é, são desconhecidos e que trabalham, que militam nas atividades nas casas espíritas, ou de muitos outros que nem são espíritas, nem trabalhadores das casas espíritas e que são médiums efetivamente ostensivos. Né? Para eles é muito natural também o intercâmbio com o mundo espiritual. Então, muita atenção, muita vigilância, muito cuidado. Principalmente pelo seguinte fato. Né? Olha só, se eu tenho acesso a uma comunicação mediúnica e essa comunicação mediúnica ela, né, trouxe de boa vontade, né, aquilo que os médiums
né, médiuns esforçados, né, trouxeram como comunicação, mas que só representa aspectos da verdade. E se eu pegar esta informação e for repassar, né, para uma segunda pessoa, para uma terceira pessoa, para uma quarta pessoa, de repente, não é? E aquilo não é totalmente verdadeiro, ou aquilo é só um aspecto da verdade, ao transmitir esta informação para outras pessoas, eu estou sendo, não é, o falso profeta nesse instante. Porque não filtrei, não é, pelos crivos da razão, da lógica, do discernimento, do bom senso, que eu preciso fazer. Não é? Então eu preciso ter um cuidado muito grande. Né? Nós temos estas inúmeras mensagens que nos chegam através das redes sociais, né? Mensagens escritas, são posts. Né? Então é preciso ter um cuidado muito grande da nossa parte, né? Quando nós retransmitimos estas informações para outras pessoas. Né? Antes de fazer a transmissão destas mensagens, para que nós não entremos nesta condição de falsos profetas, não da erraticidade, mas daqui mesmo, né? Que eu possa verificar a origem daquelas informações. Dá trabalho, gente, dá uma canseira, mas nós precisamos fazer isso. Né? Às vezes, até quando a gente tem intenção de ajudar alguém. Não é? Muitas vezes chegam mensagens, né, de pessoas que precisam, né, precisam de doação de sangue, precisam de doação de alguma outra coisa, e que para a gente retransmitir aquela mensagem, né, a pessoa vai conseguir ou recurso financeiro, ou vai conseguir, né, receber um atendimento, né, que ela precisa de determinado médico. E tem gente por trás disso somente, né, capturando, né, todos os IPs, né, todo o endereço de todo mundo que está retransmitindo aquela mensagem, porque eles têm outras intenções de fazer outras coisas. Né? Então, muito cuidado, né, quando, né, eu me disponho a retransmitir alguma coisa, qualquer que seja ela, qualquer pensamento, né, qualquer informação, quer ela venha deste mundo material, quer ela venha de lá do mundo espiritual. Né? A gente não tem a garantia de que seja verdade. É com o tempo que a gente vai saber isto. Como é que Kardec fazia? Kardec fazia a pergunta e mandava para um centro lá no interior da França, para um centro na Inglaterra, para um centro não sei aonde, e depois vinham as respostas. Vinham as respostas e aí ele ia ver se havia concordância entre as respostas, para ele então, utilizando o processo lógico de construção da doutrina, fosse descartando aquilo que ele achava que não podia confiar, e somente trazendo aquilo que a lógica, a razão e a equipe do Espírito Verdade o orientavam, né, para que colocasse aqui naquilo que foi codificado. É isso, minha gente. Né? Muito cuidado com os falsos profetas da erraticidade, né? Com aqueles, né, nossos irmãos que estão no plano espiritual, né, e que muitas vezes trazem a sua comunicação para nós. Né? Vejam, sempre passar pelos crivos da razão, do discernimento, do bom senso e da lógica. Né? Conferir, confrontar com Kardec. Se passou por tudo isso, tudo bem, nós podemos aceitar sem grandes problemas. Se alguma coisa está deixando a gente com dúvida, pegamos aquela informação, colocamos no escaninho, põe na prateleira. Se algum dia for útil, tudo bem. Se não, né, vai acabar caindo no esquecimento. Né? Como diz o próprio Erasto, autor desta mensagem aqui, sim, Erasto diz lá no livro dos Médiuns, melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, mesmo que estas 10 verdades venham da espiritualidade superior, eles entendem que nós estamos sendo cuidadosos e ninguém vai ficar chateado conosco. Agora, a espiritualidade inferior, quando passa uma informação, bastou a gente rejeitar essa única informação uma única vez, eles já vão ficar muito, muito chateados com a gente, muito bravo com a gente. É da natureza do espírito inferior, não é?
o espírito superior, não. Tudo bem, você não acredita, tá legal, né? Passa pelo crivo da razão, vamos ver se dá lógica, vamos ver se está tudo certinho. E eles aguardam até que a gente esteja amadurecido o suficiente para compreender a mensagem deles. Sem nenhum problema, não ficam chateados com a gente. Por hoje é só. Assim, vamos para a nossa prece de encerramento de hoje, então, onde eu peço que todos vocês possam fechar os seus olhos e permitir que neste momento os amigos espirituais que dirigem os trabalhos do Evangelho em nossa casa, o Centro Irmã Francisca, que possam, junto dos passistas que estão apostos neste momento, derramar as suas bênçãos, a sua luz e o seu amor através do influxo de energias renovadoras que aos poucos vão dissipar as cargas pesadas de energias densas que nos envolvem, substituindo-as por energias leves, luminosas, rarefeitas, a fim de renovar a nossa atmosfera psíquica, as vibrações que reinam em nosso ambiente doméstico. Nós vos pedimos ainda, bondosos amigos espirituais, que em havendo algum irmãozinho desencarnado em nosso lar, vinculado a nós pelo nosso próprio pensamento e nosso sentimento, desequilibrado muitas vezes, que possam estes companheiros serem levados aos postos de socorro da espiritualidade, a fim de serem atendidos nas suas necessidades, de receberem o tratamento que precisam, o esclarecimento de que necessitam, também para continuarem a sua jornada na erraticidade. E nestes instantes, envolvidos que estamos pelos nossos bondosos amigos espirituais, pelos espíritos amigos, pelos espíritos familiares, que possamos doar os recursos de que nós já dispomos, que as nossas vibrações de amor fraterno possam ser depositadas nas mãos do Mestre Jesus, a fim de que Ele possa multiplicá-las em bênçãos e bálsamo, a ser levado a todos os nossos irmãos da humanidade terrena, que vivenciam as dificuldades de toda a natureza, que vivenciam momentos de sofrimento, de dor, cujas lágrimas apertam o coração destes irmãos, de tantos irmãos da humanidade terrena que nestes momentos vivenciam as dificuldades que a pandemia trouxe a todos nós da humanidade terrena e que nos leitos de hospital se debatem entre a vida e a morte. A todos estes irmãos, Senhor, que a tua misericórdia e o teu amor possam envolver carinhosamente, levando-lhes o bálsamo de que necessitam
a fim de minimizar-lhes o sofrimento e, da mesma forma, levar o conforto aos entes queridos e aos familiares que se encontram apreensivos. Que possamos, diante das dores e dos sofrimentos, sensibilizar-nos, que a compaixão possa nos envolver e que possamos aprender com a experiência a desenvolver em nossa intimidade a obediência e a resignação diante dos desígnios de Deus, que somente quer o bem de todos nós, os seus filhos. Nós vos pedimos, Mestre Jesus, que estas vibrações possam ser transformadas em pétalas floridas e perfumadas, a serem levadas aos quatro cantos deste planeta e depositadas nos corações de todos os nossos irmãos da humanidade terrena, que possam, através de cada pétala, sentirem vibrar na sua intimidade a presença do Cristo e de Deus junto de si mesmos. E vos agradecer, Jesus, pelas bênçãos do teu Evangelho em nosso lar, em nossa intimidade, a nos convidar constantemente a vencermos os nossos próprios medos, as nossas limitações, as nossas más inclinações, os nossos vícios morais. O teu Evangelho a nos convidar a sermos mais dóceis, mais humildes, mais simples, mais fraternos, mais solidários. Vos agradecer, Senhor, pela família e pelos amigos que nos destes, pela presente reencarnação, pelas inúmeras oportunidades que nos dás todos os dias de colocarmos à prova aquilo que aprendemos dos teus ensinamentos. Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, Pai amado, recebam também a nossa gratidão no dia de hoje. Que assim seja. Gente, muito obrigado de coração a presença e a companhia de vocês, as vibrações de vocês. Sim. Espero que possa ter sido de utilidade também esta lição de Erasto. Sim. E que possamos nos encontrar no próximo sábado, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, não é isso? Que tenham um excelente final de semana na companhia de Jesus e dos seus familiares. Até lá, se Deus assim o permitir. Muito obrigado a todos vocês.